Hoje nós vamos falar sobre um assunto que a princípio não é tão empolgante. Nós vamos falar sobre o choro. Mas se alguma criança chorar, você leva ela lá fora. Porque ela chora lá fora e depois ela volta sem chorar, mesmo o culto sendo sobre choro, tá certo? Às vezes a criança está ali chorando, criança, né, gente? Então, só ir lá fora, depois ela volta, tá tudo bem, tá bom? Zero problema. Mas hoje nós vamos falar sobre o choro. O que o dicionário fala sobre o choro? Chorar é exprimir tristeza, dor, com gemidos, soluços, acompanhados ou não de lágrimas, soluçar, lamentar-se, lastimar-se, lamuriar-se, queixar-se. Também pode significar sentir profundo desgosto ou saudade pela perda, falta ou ausência de algo ou alguém, ou ainda sentir remorsos ou arrependimento de algo. Choro tem a ver com perda, com tristeza, com angústia, com saudade. Mas talvez você diga, não, mas às vezes a gente chora de alegria. Deixa eu te explicar uma coisa. O choro de alegria também tem a ver com perda, com dor, com tristeza, com alguma coisa. Quando a pessoa chora de alegria, ela chora de alegria porque ela está conseguindo alguma coisa que ela lembra de onde ela veio, pelo que ela passou para chegar naquilo. Por exemplo, um atleta, ele chega naquela hora de ganhar a medalha. Quando ele ganha aquela medalha de ouro lá, ele lembra o sofrimento, as contusões, as dores, as pessoas que falaram que ele nunca ia ser nada, a dificuldade de família, os treinos sem ter comida. Então ele lembra de uma história. Então aquele choro é o choro da alegria que tem a ver com a superação de uma dor. Durante os Jogos Pan-Americanos aqui no Rio de Janeiro, impressionou muito, tanto que um jovem que havia ganho uma medalha de taekwondo, medalha de ouro, o tanto que ele chorava, rios. E aí depois contaram a história dele. Ele veio de rua, menino pobre, foi abrigado por um programa social e então se tornou um campeão de taekwondo. Então, quando ele ganha a medalha de ouro, tem uma história sendo celebrada. Quem entendeu? Então, gente, há os que quase não choram e há os que choram por qualquer coisa. Mas o choro faz parte da vida. Tem gente que chora qualquer coisa, né? Está na sessão da tarde, morreu o pardal. Oh. Sim ou não? É ou não é? Na rede social, uma situação de pobreza, uma situação de dificuldade, um bichinho que morreu, e ele chora todo dia, ele procura choro. Sim ou não? Tem gente, por exemplo, que quando assim está com problema, né, sentimental, acabou o namoro, o que ele faz? Good Times 98, lembra disso? Você lembra disso? Cara, pensa num negócio para tu se matar. Não, o cara já está com problema sentimental, vai escutar um negócio desse, só aquelas canções assim, aquelas baladas antigas, meu irmão, é desesperador, sim ou não? E a lágrima vem, e pá, ela foi, ela me deixou. Então, chorar é bom, é necessário. Chorar não é de tudo ruim. Por quê? Porque os psicólogos dizem o seguinte: o ato de chorar funciona como um diminuidor de tensões. Sempre que choramos, nos sentimos aliviados, mais calmos e relaxados.
Então você que não chora, talvez você está acumulando uma série de sensações, de sentimentos que são perigosos. O chorar faz com que você distribua sobre o seu organismo uma série de hormônios que vão aliviando você. Agora, como Deus vê o choro? Essa é uma boa pergunta. O próprio Jesus fala sobre isso, e ele vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus está dizendo, feliz, abençoado é quem chora. E ele diz mais, porque quem chora vai ser consolado, ou seja, quem chora vai ter a resposta, quem chora vai ter uma intervenção, quem chora vai ter algum tipo de devolutiva. E aí você fala, então eu estou bem, porque eu estou chorando de tudo, estou chorando a rodo, então eu vou ser consolado, eu vou ser abençoado. Deixa eu te explicar uma coisa, eu não acho, olhando para a Bíblia, que isso aqui tem a ver com qualquer choro, até porque Jesus não quer te ver chorando por coisas materiais e por coisas passageiras. Um dia, lá no capítulo 7 de Lucas, uma viúva, a viúva de Naim, ela está vindo e tem um cortejo, o filho dela morreu, a mulher já é viúva, tinha um filho, o filho morreu, a mulher estava aos prantos, Jesus olha para aquilo, diz o texto, você pode ler depois, Lucas 7, que Jesus foi movido de íntima compaixão, deu ruim para Jesus, ele vê a cena e não digere bem, ele vira para a mulher e fala assim para ela, não chore, é como se ele estivesse dizendo, por favor mulher, para de chorar que eu não estou aguentando te ver chorar. Ele vai no morto e fala para o garoto, meu filho, tua mãe não pode mais chorar, não aguento ver isso, levanta. O menino levanta e fala, mãe, está tudo bem? Para de chorar, está tudo bem? Fica imaginando Jesus passando a mão no rosto dela, secando, dá um abraço nela, fala, pega teu filho aí, vai viver a vida. Jesus não quer ver o teu choro porque você perdeu um dinheiro, ou porque te traíram na empresa, ou porque roubaram alguma coisa de você, ou porque bateu o teu carro, ou porque bateu o motor do teu carro, ou porque o vizinho do 701 é um chato de galocha que te perturba todo dia. Não, Jesus vê, e quando ele vê você sofrendo por umas coisas humanas, ele quer de alguma maneira te abençoar, para que você não chore, porque ele não tem alegria nesse choro pelas coisas da vida. O que eu entendo nesse texto, quando fala bem-aventurados os que choram, ele está falando dos que choram por questões espirituais, porque para quem chora por questões espirituais, o Senhor vai trazer a resposta, o consolo, a devolutiva, o feedback, o milagre. Não é, bem-aventurado você que chora por qualquer palhaçada e agora você vai ser consolado. Não é essa a proposta de Jesus ali. Bem-aventurados os que choram, choram por causas maiores, choram por questões fundamentais, choram implicitamente ou explicitamente com lágrimas por razões que não são essencialmente materiais, mas espirituais. E aí você pergunta, que choro espiritual é esse? Bem, existem alguns motivos para choros espirituais. Que choro Deus quer ver em nossas vidas? Primeiro, o choro do arrependimento. Em Mateus capítulo 26, no versículo 75, Mateus 26, 75, a gente lê assim:
Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Gente, olha o contexto aqui. Pedro andou com Jesus, sim ou não? Pedro viu os milagres de Jesus, sim ou não? Pedro viu a ressurreição de Lázaro, sim ou não? Pedro comeu do pão e do peixe multiplicado por Jesus, sim ou não? Mas um dia, Jesus está no Getsêmani, os soldados vêm para prender Jesus, Pedro pega uma espada para defender Jesus, tenta dar na cabeça de um soldado, arranca a orelha de um soldado chamado Malco, ele está disposto a tudo por Jesus, sim ou não? Porém, quando Jesus é preso, está sendo humilhado, ultrajado, quando Jesus está ali para ser a qualquer momento açoitado e depois morto, Pedro está em volta de uma fogueira e as pessoas perguntam para ele: você é discípulo de Jesus? O que ele diz? Não. E por 3 vezes ele nega Jesus. Só que Jesus havia dito para ele: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez, o que aconteceu? O galo cantou. E quando o galo cantou, quando você lê Mateus 26, é impressionante essa cena, porque quando o galo canta, ele lembra do que Jesus disse, e ele olha em direção a Jesus, que está sendo arguído ali pelas autoridades, e quando ele olha para Jesus, Jesus está aqui sendo confrontado pelas autoridades, Jesus olha para ele, e diz o texto, que o olhar dos dois se cruza. Imagina a cena, Jesus com aquele olhar estava dizendo: não te avisei? Você pensou que estava pronto, né? Você pensou que você era o cara, né? Aí é o que você fez agora. Aí é o versículo que a gente leu, diz que depois disso, Pedro chorou amargamente. Esse choro de Pedro é dizendo: que droga que eu fiz. Eu vi milagres, eu vi a glória dele, eu vi ele ressuscitando mortos, mas agora eu o neguei. Eu agora, na hora do vamos ver, eu disse que ele não era o meu Senhor. Pedro está profundamente arrependido, está envergonhado, ele está frustrado. Que porcaria de crente sou eu? A minha pergunta é: o choro do arrependimento te pegou? Você tem chorado diante de Deus pelas bobagens que você tem feito, pelos pecados que você tem cometido, pelas coisas que você tem falado que não deveria fazer? Um dia, uma jovem solteira foi ao meu gabinete e disse: pastor, quero te contar uma coisa. Eu falei: pois não. Ela disse: olha, eu me deitei com um homem casado, e o homem casado é aqui da igreja. A moça chorava muito e me contou tudo, arrependida. Eu orei com ela e falei: Deus te abençoe, siga em frente, você se quebrantou, se arrependeu, vai, não peques mais, bola para frente, filha, Deus está vendo o teu arrependimento. Chamei o camarada, ele sentou. Oi, pastor, você queria falar comigo? Sim, senta aí. Eu falei: te chamei aqui para você me contar o negócio que você tem para me contar. Não, pastor, não tem nada não. Tem, você tem um negócio para me contar. Não, pastor, não. E ó, o suor, pensa no cara suando, o suor só aumentando. Eu falei: você tem uma coisa para me contar? Não, pastor, não tem nada não. Não, pastor, estou até nervoso, porque não tem nada. Eu falei: melhor você contar, hein? Não, não, pastor, mas o que o senhor está falando? É você que sabe o que eu estou falando.
E aí ele começou a chorar e contou. Que choro foi aquele? Do arrependimento? Do remorso. Eu falei para ele, você já começou, já está com o choro do remorso. Melhor teria sido se você tivesse vindo aqui para contar o seu pecado e pedir ajuda por arrependimento, por não aguentar conviver com o seu pecado, por pedir ajuda para não repetir o seu pecado, mas você está chateado e triste porque você foi descoberto. Mas é um caminho, você já está no remorso, agora você tenta ir para o arrependimento. Porque no arrependimento há cura. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Quando há arrependimento, Deus nos liberta de um pecado. Quando há arrependimento, Deus nos purifica de um pecado. O choro do arrependimento é aquela necessidade de acertar os ponteiros com Deus, de falar, Deus, eu não aguento isso, eu não quero uma vida de pecado. Mas quantas pessoas aqui estão vivendo pecados? Você tem chorado diante de Deus pelo seu pecado? Botaram uma internet lá na Amazônia, lá, aquela do Elon Musk, né? É que pega em todo lugar. Sabe o que descobriram lá numa tribo? Que eles estão com problema agora. Sabe qual é o problema? Pornografia. Os caras já ficam pelados o dia inteiro e agora ainda quer ver os outros pelados. Me explica aí. Rapaz, olha o que é o pecado. Os índios viciados em pornografia. A pornografia é um vício maldito, comparável à cocaína. A pessoa viciada em pornografia, ela não raciocina direito, ela não produz direito, ela perde a criatividade, ela vive fomentada por um desejo incontrolável, ela o tempo inteiro está buscando isso, casamentos estão acabando por causa disso, e talvez você nunca chorou diante de Deus, por essa coisa que você não quer, mas que você não está conseguindo vencer, e talvez só vai conseguir vencer pedindo a ajuda de alguém, porque a pornografia é uma droga que mata casamento, reputação, caráter e mata a vida. Quantos aqui que estão tratando mal a esposa? Não estão tratando bem o esposo? Não tem honrado os seus pais? Aí você fala, não, é porque eu fui criado de uma maneira muito dura, eu não tenho pai, a minha mãe me batia muito, porque eu não tinha mãe, fui criado por uma avó, e não sei o quê, não, porque eu fui abusado. Deixa eu te falar uma coisa aqui, eu não vou minimizar a sua dor da sua história, tá bem? Está tudo certo, eu respeito a sua história, mas deixa eu te falar, você está no século 21, você tem uma internet na sua frente, que tem curso, palestra, explicação, texto sobre o assunto que você quiser. Você tem como ter informação, conversa com gente esclarecida sobre a área que você quiser. Você vai ficar se vitimizando do que aconteceu e tratando mal quem te ama? É isso mesmo? Você agora tem desculpa para tratar mal quem te ama, porque de alguma maneira, quem deveria te amar não te amou? Você acha justo destruir a sua vida futura porque alguém destruiu já o teu passado? Meus amados irmãos, o que tem faltado hoje é o choro do arrependimento. Pedro chorou amargamente, mas tem um segundo choro espiritual que nos abençoa. É o choro da saudade de Jesus. Dá uma olhada em João capítulo 20, versículo 11. João 20, versículo 11. Nós lemos assim: Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos lhe perguntaram: mulher,
por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Jesus morreu, foi colocado numa tumba. No terceiro dia, no domingo, os discípulos estão todos guardados, escondidos, com medinho. O resto dos discípulos está tudo, cada um cuidando da sua vida. Pedro já está voltando a pescar. Mas uma mulher foi para o túmulo, comprou uns perfumes para ir lá e jogar sobre o corpo de Jesus, perfumar o corpo de Jesus. Essa mulher queria adorar Jesus mesmo depois de morto. Ela achava que Jesus já tinha morrido, tinha acabado tudo, ela não sabia que ele ia ressuscitar, mas ela está morrendo de saudade dele. Ela chega na tumba, a tumba está aberta, ela olha, não vê o corpo que ela queria ver de novo. A saudade é grande. Os anjos perguntam: por que você está chorando? Fala: porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde que o colocaram. Aquela mulher era uma mulher endemoniada, era uma mulher de uma vida, muitos acreditam, de muita promiscuidade, uma vida horrível, uma vida de sofrimento. E essa mulher vai até o túmulo de Jesus, dizendo: foi ele que me ouviu, foi ele que me aconselhou, foi ele que me abraçou, foi ele que me falou que a minha história pregressa não era definitiva, que eu podia mudar de vida, foi ele que acreditou em mim, eu estou com saudade dele. Ela chora de saudade. A minha pergunta para você é: qual foi a melhor fase da tua vida espiritual? Qual foi o melhor momento da tua vida? Foi numa vida vitoriosa? Foi num retiro? Foi numa vigília? Aquele dia que você chorou diante de Deus, que parecia que Deus estava ali quase que te apertando. Aquele dia que você sentiu o toque de Deus. Ei, você tem saudade desse dia? Ou você se acomodou com essa perda? A perda dessa fase ou desse momento, você deixou se estabilizar em sua vida. Você não tem saudade daquela fase linda, daquele dia lindo, daquele momento lindo, e você não quer correr para lá, você simplesmente se acomodou e disse: está todo mundo acomodado, eu sou mais um. Está todo mundo sem buscar a Deus de verdade, eu também sou mais um. Você não sente a necessidade de falar: Deus, por favor, eu quero te sentir de novo, eu estou com saudade, fala comigo, me toca, eu estou frio, eu estou gelado, eu estou a porcaria, eu estou pensando um monte de besteira, estou quase chutando o pau da barraca, por favor, fala comigo, Senhor. O choro da saudade de Jesus. Mas tem um terceiro choro espiritual que abençoa. É o choro do clamor. Esta mesma mulher, quando conheceu Jesus, nós vemos isso lá em Lucas capítulo 7. Lucas, no capítulo 7, versículo 38. E nós vemos assim, Lucas 7, 38, e se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Uma mulher de uma vida torta, de uma vida difícil, de uma vida dolorida, uma mulher rejeitada pela sociedade, uma mulher sem expectativas, uma mulher depreciada, ela vai aos pés de Jesus, se curva aos pés dele e chora. E chora e fala: Jesus, eu preciso do Senhor, minha vida está um inferno,
eu não sei nem por que eu nasci. Jesus, é a minha última chance. Se o Senhor não resolver, danou-se, já era. Ela chora aos pés de Jesus, a ponto de encharcar os pés de Jesus. Ela pega o cabelo dela e seca os pés de Jesus. Depois ela beija os pés de Jesus. Depois ela perfuma os pés de Jesus. É um choro desesperado. É um choro de rasgar a alma. E aí eu pergunto para você, o que está te afligindo? Qual é a tua maior dor? Qual é a tua maior dificuldade? Você já fez um choro assim de clamor diante do Senhor? Talvez você diga assim, pastor, eu chorei pelo meu filho, eu chorei pela minha filha, eu chorei pelo meu pai, eu chorei pela minha mãe. A questão é que você chorou por alguém, e o que Deus está ensinando é que você deve chorar com Deus por alguém. Quem entendeu? Uma coisa é você chorar por algo ou por alguém, outra coisa é você chorar com Deus por algo e alguém. Essa mulher vai a Jesus e chora com ele, dizendo, Jesus, eu não sei o que fazer, ninguém acredita em mim, eu passo na rua, sou chamado de um monte de nome feio, eu sou depreciada, eu me sinto um lixo, o Senhor tem um jeito para mim? Ninguém me escuta, o Senhor pode me escutar? Ninguém está nem aí para mim, o Senhor está aí para mim? Ninguém vai me ajudar, o Senhor pode me ajudar? Ninguém vai me socorrer, o Senhor pode me socorrer? Meus amados, quantas vezes tem faltado para nós o choro do clamor, aquela oração profunda, rasgando a alma e dizendo, Deus, por favor Deus, não é um choro pela coisa, não é um choro pela perda, é um choro com Deus pela perda, com Deus pela coisa, com Deus por alguém, quem entendeu? O choro do clamor, o choro do reconhecimento, que dele, e tão somente dele, vem toda a autoridade, todo o poder por teu milagre. Esse choro te abençoa. Mas tem um quarto choro. O Novo Testamento nos apresenta mais um choro que Deus quer ver em nossa vida. É o choro por amor genuíno a alguém. Um choro por amor às pessoas. Gente, em João, no capítulo 11, versículo 35, você sabe de qual é salteado esse texto? O que ele diz? Jesus chorou. Mas por que Jesus chorou? Jesus chorou porque ele encontra com Marta e Maria, duas irmãs que ele amava muito, e elas estavam chorando por causa da morte do seu irmão Lázaro. E Jesus amava essa família de Marta, Maria e Lázaro. Jesus frequentava a casa deles. E quando Jesus vê aquelas duas mulheres que ele amava chorando, e ele lembra do seu amigo Lázaro, aquele discípulo querido, ele então não aguenta. E quando olham para Jesus, a lágrima desce no seu rosto. Um amor profundo que Jesus tinha pelas pessoas. Não eram só discípulos, eram gente amada. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que está cheio das nossas lágrimas? O nosso umbigo. Nós choramos muito pelas nossas dores. Nós choramos muito pelas nossas necessidades. Nós choramos muito pelas nossas perdas, mas nós choramos muito pouco pela dor do próximo. A Bíblia diz em Romanos 12:15, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Às vezes a pessoa chega aqui e fala assim, orem por mim,
Eu estou com um problema. E a gente nem ora, sim ou não? A gente nem lembra, fala a verdade. É por isso que a nossa igreja trabalha com células, reuniões nas casas, para que quando alguém peça oração, está pedindo oração para um grupo que ele conhece, que convive com ele, que vai se lembrar dele, então um ora pelo outro, um clama pelo outro. É por isso que não dá para a gente ter uma igreja sem essa sintonia menor, nos grupos pequenos. Ah, pastor, eu prefiro igreja pequena. Olha, a igreja com 100 membros vai dar no mesmo. 100 membros, 2.000 membros, vai ter o mesmo problema. Se não for uma convivência ali, olho no olho, um grupinho, não vai ter tratamento, preocupação de verdade, eu te garanto isso. Eu fui pastor de 20, de 30, de 40, de 100, de 200, de 1.000, de 5.000, de 10.000, de 35.000, então eu sei exatamente que não resolve. Você precisa ter um lugar onde você convive e as pessoas choram com você no teu momento de dor. Sabe, nós somos a comunidade do amor, nós somos a comunidade em que o militar, ele senta do lado do ex-presidiário, e ele chama o outro de quê? Fala, irmão. Nós somos a comunidade que o cara conservador, que adora andar de terno, senta do lado do cara cheio de piercing, e ele fala o quê? Fala aí, meu jovem, meu irmão. Nós somos a comunidade em que o velhinho senta do lado do jovem, e o jovem fala, avô, meu irmão. Essa comunidade fraternal de ajuda, de auxílio, é a única esperança para a nossa sociedade, é a única esperança para esse mundo vil, para uma sociedade louca, em que as pessoas confessam os seus crimes e são perdoados pela justiça, na nossa cara. Uma sociedade desrespeitosa com os valores, uma sociedade que desrespeita as crianças. A única esperança para a sociedade é o amor da igreja, não é o grito, é o amor. O nosso amor pode mudar o coração dessa gente que por ódio, por raiva, abraçou uma ideologia e odeia às vezes até o cristão. Por quê? Porque ele não sentiu ainda o nosso amor. Só o amor muda esse Brasil. Nós temos que chorar com os que choram. Você tem chorado com alguém? Ou você só chora por você? Mas em último lugar, tem um quinto choro que te abençoa. É o choro pelos perdidos. Em Lucas capítulo 19, Lucas 19, versículo 41, esse texto é muito forte. Diz assim: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Quando você chega a Jerusalém, de frente para a cidade, tem um monte, o Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, você consegue ver a cidade inteira. Jesus chega a esse monte e olha para a cidade. E quando olhou para a cidade, viu muita gente pecando e insistindo em pecar. Viu muita mentira, viu muita corrupção, viu muita gente vivendo para si mesmo, buscando as coisas materiais e ignorando o Senhor. Viu muito marido gritando com mulher, mulher gritando com o marido, viu muito filho não ouvindo os pais, desrespeitando. Viu uma liderança religiosa mentirosa, vaidosa. E quando Jesus olhou aquele quadro, ele viu as consequências daquela vida de pecados. Ele viu o que aconteceria com eles por causa do pecado.
aquela cidade seria invadida, as pessoas iam perder seus bens, o templo seria destruído, famílias seriam esfaceladas, moças seriam estupradas, gente seria escravizada. Onde há pecado, vai ter sofrimento. Onde há pecado, você pode anunciar sofrimento a cavalo chegando. Jesus olhou para aquilo tudo e falou: cara, eu fiquei aqui 3 anos com eles, cara. Dei o meu amor, dei os meus ensinos, dei o meu carinho, fiz milagres, e ainda tem gente que me rejeita. E Jesus chora pelos perdidos, chora por aqueles que ele lutou para ganhar, mas que decidiram se perder. Sabe, tem muita gente aqui que ama o pai, ama a mãe, ama o filho, ama o tio, o avô, mas a minha pergunta hoje não é essa. A minha pergunta é se você chora por eles que estão no caminho do inferno. A Bíblia é muito clara: quando você morre, imediatamente tem uma separação do corpo e da alma. Não é teu corpo que tem uma alma, é a tua alma que tem um corpo. O corpo morre, a alma continua. A alma foi colocada por Deus. O corpo foi gerado também por Deus, mas através da genética, da biologia. Então, quando morre, diz a Bíblia, o destino é paraíso, ou seio de Abraão, que já é céu, ou é lugar de tormento, ou inferno. São as duas expressões que já é inferno. Ainda não é o julgamento completo, que vai ter o julgamento final. Então, o gozo de quem está no céu vai ser determinado por completo, que é o galardão, quando Jesus voltar. E a maldição será determinada para alguém que rejeitou Jesus, a rejeição final, quando tiver o julgamento final. Mas já é céu, já é inferno. Você quer um filho seu indo para o inferno? Você quer seu pai indo para o inferno? Você quer ir para o inferno? Ah, mas Deus é bom e vai mandar alguém para o inferno. Não, ele não manda ninguém para o inferno, ele quer mandar para o céu. Você que escolhe para o inferno. Você é pai, você é mãe, você mostra um caminho bom para o seu filho, ele escolhe o caminho ruim, a culpa é sua? Toda droga que o seu filho fizer, a culpa é sua. Está de palhaçada, né? Filho de gente ruim decide o caminho do bem. Aí o teu filho escolhe o caminho ruim, a culpa é toda tua. Não, porque eu não fui perfeito. Nenhum pai é perfeito, nenhuma mãe é perfeita. Nenhum casamento é perfeito. Perfeito é Deus. Então, Deus não joga ninguém no inferno, mas as pessoas decidem rejeitá-lo, preferem acreditar em Satanás. E sabe de uma coisa? Às vezes eu vejo que os filhos das trevas são mais fiéis ao pai deles, Satanás, do que os filhos da luz. Os filhos da luz são menos leais a Deus do que às vezes os filhos das trevas a Satanás. Por isso que os filhos das trevas lutam pela obra do diabo. E eles só vão se tornar filhos da luz se eles conhecerem a verdade. E a verdade que liberta é Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade tem nome, o nome dela é Jesus. É Jesus. Eu já contei uma história aqui e eu quero terminar contando essa história. Teve um pastor muito famoso no meio batista chamado Davi Gomes. O pastor Davi Gomes, ele um dia foi procurado por uma mulher e ela disse: pastor, eu tenho 3 filhos e meus 3 filhos estão no mundo. O pastor Davi Gomes falou assim: de repente você não é crente. Ela falou: não, eu sou crente sim. Que história é essa? Quem é o senhor para me julgar? Ficou chateada. Não, eu sou crente, sou uma mulher de Deus. Ele falou assim: então você não chora pelos seus filhos.
Ela saiu dali bem chateada, falou: que história é essa? Não choro para meus filhos. Um belo dia de manhã, os 3 filhos falam: mãe, queremos falar com a senhora. Ela: oi filho, o que foi? A gente quer falar para a senhora que a gente quer voltar para Jesus. A gente vai com a senhora para a igreja, nós vamos buscar Deus juntos. A mãe fala: mas vocês não queriam nada, ensinei vocês no caminho do Senhor, vocês não queriam nada, vocês decidiram ir para o mundo, o que foi que aconteceu? Falou: ah mãe, de madrugada me deu sede, saí do quarto, fui no banheiro, quando eu passei pela porta do seu quarto, eu escutei um barulho, fiquei preocupado, fui abrindo a porta devagar, e quando eu abri a porta, porque eu falei: poxa, minha mãe está chorando, eu escutei a senhora chorando, mas chorando por minha causa, e dos meus irmãos. A senhora chorava e falava: Deus, eu não quero meus filhos mortos no inferno, eu não quero meus filhos perdidos, eu não quero meus filhos sofrendo. Senhor, onde eu falhei, tem misericórdia, Senhor. Senhor, se eu falhei, o Senhor não falha, então faz o que eu não fiz, Senhor. E a senhora chorava, clamando a Deus que salvasse a gente, mãe. Fui lá, acordei meus irmãos e chamei meus irmãos: vem ver isso. E nós ficamos nós 3 ali vendo a senhora chorando de joelho na beirada da cama e clamando a Deus por nós. Ah mãe, o Espírito Santo veio e falou com a gente, e nós decidimos voltar para o Senhor. Sabe, tem um choro que te abençoa, e é um choro que abençoa quem você ama, é o choro pelos perdidos. Uma vez uma mulher falou para mim: pastor, meu filho é maravilhoso, bom filho, bom pai, bom marido, bom empregado, bom isso, bom aquilo. Falei: nossa, que bênção, irmã, glória a Deus. Ela falou assim: só falta aceitar Jesus. Aí eu não aguentei, falei: só falta tudo, irmã, só falta tudo, irmã, porque Jesus é tudo. Ele é legal, bom pai, bom filho, mas vai para o inferno, minha irmã. Ela ficou me olhando assim, falei: vai para o inferno, está cheio de bonitinho para o inferno, irmão. Quem salva não é a belezinha dele não, porque nós não temos bondade suficiente para ir para o céu, minha irmã. Só quem pagou o preço da cruz do Calvário por nós foi Jesus. Se não receber ele no coração, não tem vida eterna. Então, minha irmã, para de se alegar com o que ele tem e comece a chorar pelo que ele não tem. Quando você chegar no final da sua vida, você que é servo de Deus, você chegar na porta do céu e encontrar com Jesus, Ele não vai te perguntar se você era da atitude, Ele não vai te perguntar se você trabalhava na igreja, Ele não vai te perguntar se você tinha um monte de dom, Ele não vai te perguntar quantos seguidores você tinha no Instagram. Ele só vai te perguntar uma coisa: quantos você trouxe? Porque a única coisa que você leva para o céu, além do seu galardão, são as vidas que você ganhou. A gente está lançando uma campanha agora, Casa de Fé. E o que eu estou pedindo? Eu estou pedindo para todo mundo aqui ser um facilitador da Casa de Fé. Durante 4 semanas, você vai reunir na sua casa, onde você quiser, você vai chamar os seus amigos todos, os seus parentes todos, todo mundo que você quer levar para Jesus, você vai chamar todo mundo para lá, e você vai durante 4 semanas orar para Deus abençoar a vida deles, e você vai fazer um estudo bíblico pequenininho, simples, mastigadinho, prontinho, que nós vamos te entregar, e você vai convidá-los a aceitar Jesus. E talvez você tenha a maior alegria da sua vida, de ver amigos e familiares entregando os caminhos ao Senhor através da tua vida. Nós somos 16 mil membros. Se a gente considerar cada casa aqui, era para ter pelo menos uns 5 mil facilitadores aqui, 5 mil lugares acontecendo as microcélulas de evangelização do Casa de Fé. Aí você fala: não, mas isso não é para mim, mas eu não posso, mas eu estou muito ocupado, mas eu não sei se eu sei falar, eu não sei se eu posso argumentar. Você me dá um monte de desculpa. O que te falta é lágrima pelo perdido. Eu estou te pedindo, eu estou te implorando em nome de Jesus, não perde a chance de ser um instrumento para a salvação de alguém que você ama. Eu estou te suplicando,
Não joga fora a oportunidade que esse ministério está te dando, de você tentar. Se a pessoa quiser ir para o inferno, decisão dela, mas você tentou. Ele não vai chegar um dia e cantar aquela canção: não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo, tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não vai poder cantar essa música não, porque você tentou. Posso contar com você? Tem os QR Code, tem um papelzinho que você recebeu aí. Dá seu jeito, descobre como entrar no Casa de Fé, seja um facilitador. Nós precisamos que todo mundo aqui seja facilitador. Nós podemos promover uma revolução, e gente que você vai salvar, conhece gente que vai salvar gente, que vai salvar o presidiário, que vai salvar o político corrupto, que vai salvar o empresário ladrão, que vai salvar o homem mau, que vai salvar o aliciador de criança, que vai salvar a pessoa que é violenta, que vai salvar a pessoa que maltrata os moradores de uma comunidade. Ei, a revolução começa com a gente. Mas se nós tivermos lágrimas nos olhos, não se faz a obra de Deus sem lágrimas. Não se faz a obra de Deus com olhos enxutos. E aí, você foi abençoado por esse vídeo? Pois é, quem procura acha, diz a palavra de Deus. E nós temos muitos outros conteúdos no meu canal que podem abençoar a sua vida. Talvez você vai estar lavando uma louça e ouvindo, talvez vai estar dirigindo o seu carro e ouvindo. Quem sabe vai parar com sua família para vocês terem um momento de ouvir e depois de compartilhar o conteúdo de uma mensagem que Deus me deu. Eu queria tanto participar mais da sua vida. Se inscreva no meu canal agora, acompanhe os outros vídeos, se inscreva para receber o Bom Dia com Oração, que é uma meditação diária que eu faço. Dessa maneira, sem sombra de dúvida, você terá muito mais recursos para a sua vitória. Meu papel? Somar com isso. Que Deus me dê essa oportunidade. Você pode me dar também essa oportunidade? Que Deus nos abençoe juntos. Fique com Deus.